Eu venho até a tribuna, presidente, para falar sobre o decreto bolivariano 8.243 da presidente Dilma, que cria os conselhos para fazer o assessoramento das políticas públicas no Brasil. Mas esse decreto serve para uma coisa, para mostrar o perfil autoritário da presidente Dilma e do PT, que nesse caminho bolivariano tenta fazer o quê? Desprestigiar o poder legislativo e estabelecer no Brasil uma nova sociedade, ou seja... Esses conselhos que o governo federal tentou implantar, na verdade, eles não são novidade, eles já existem, tá? A proposta que o governo tinha era simplesmente de regulamentar a necessidade dos órgãos do Estado escutarem os conselhos, para que eles possam efetivamente ser ouvidos. Essa é na verdade, uma proposta extremamente legalista do governo federal. Não vai nada além daquilo que já estava previsto pelos constituintes em 1988. Muitos desses avanços na legislação foram deixados para o legislador ordinário, ou seja, muitos dispositivos da Constituição Federal carecem de regulamentação. Então, na verdade, o que o governo federal está defendendo é justamente que se cumpra a Constituição. Esse decreto era um decreto exatamente para cumprir o que a Constituição determinava. Aliás, esse decreto não tem nada demais, ele não altera nada, ele não substitui o Congresso Nacional, não substitui os deputados, ele é algo muito simples. Mas o professor Florestan Fernandes, ele nos ensinou o seguinte: a classe dominante no Brasil não suporta a democracia, nenhum tipo de participação democrática. Ela não aguenta, ela não suporta isso. Partidos da direita que realmente querem que o povo mantenha distância da política para que eles possam fazer o que bem entendem dos seus mandatos, o que bem entendem da política, sempre a revelia dos interesses da maioria. E qualquer mínima conquista nesse sentido, eles vão barrar. Foi o que eles fizeram. Nós estamos saindo às ruas para pedir mais democracia. E é incrível que a grande mídia, que poupa aqueles que pedem ditadura ou tenta compreendê-los, chama a nós que pedimos mais democracia de os golpistas. Chamando de baderneiros, vândalos, subversivos. Junho de 2013 foi um exemplo disso. Se lembra que durante as manifestações de junho de 2013, a presidente Dilma saiu em rede nacional de televisão anunciando a intenção de realizar uma reforma política. Precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade. É a cidadania... Naquele momento, ela teve a ousadia, a coragem de apresentar uma proposta de um plebiscito pela Constituinte. Naquele momento, a proposta dela sobreviveu 16 horas, porque ela sofreu tantos ataques, até mesmo dos seus aliados, que ela recuou e o Congresso Nacional não a encaminhou. O PMDB do vice-presidente Michel Temer, por exemplo, se manifestou contrário à realização dessa reforma política e, sobretudo, uma reforma política através da convocação de um plebiscito. Os movimentos sociais levantaram essa bandeira. Se o Congresso Nacional não fez um plebiscito, nós vamos fazer. A Constituição prevê que todo o poder emana do povo, mas o povo pode exercer a cidadania direta ou indiretamente. Pode exercer indiretamente através da eleição de representantes. Existem outros mecanismos de participação direta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. A iniciativa popular, por exemplo, pode partir da iniciativa da própria população, coletar
assinaturas e apresentar ao Congresso uma proposta de lei. O plebiscito está estabelecido na nossa Constituição, é uma consulta sobre uma proposta política. Né? Pode ser um problema, uma lei ou qualquer proposta para a sociedade em que a população ela é consultada se ela quer ou não quer aquela iniciativa. Né? Isso é um plebiscito. Isso é muito utilizado com bastante frequência em países como a Suíça, como os Estados Unidos. Há poucos dias, ontem foi realizada uma eleição para o Congresso americano para renovar uma parte da Câmara de Representantes e também do Senado Federal, e foram realizadas 150 consultas populares, que trata desde união homoafetiva, consumo de drogas, entre outras coisas importantes. Então isso vem sendo muito pouco utilizado. Então o plebiscito, a população decide sim ou não, que é diferente do referendo. O referendo é quando o Congresso aprova uma lei, mas antes desta lei ser enviada à Presidência da República para sanção, ela é submetida a um referendo. Então as pessoas vão dizer se elas querem ou não querem aquela lei. Se der não, aquela lei é cancelada. Se der sim, ela é aprovada. Veja, num caso plebiscito você decide antes, no outro você decide quando o pacote já está pronto. Os atuais deputados e senadores não têm legitimidade para elaborar uma nova Constituição, fazer uma reforma política, justamente porque eles não foram escolhidos com esse propósito. Nós podemos até ganhar eleições presidenciais. Né? O povo pode até escolher eleições presidenciais em que apontem mudanças, mas a nossa situação impossibilita, porque o Congresso não aceita mudanças, não permite mudanças, e o nosso sistema político ele está travado. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Distrito 4! Constituinte 4! A cada 4 anos nas eleições legislativas, ampliam-se as bancadas ligadas aos grandes grupos empresariais, aos setores patronais. Cada vez mais são excluídos os trabalhadores, são excluídas as mulheres, são excluídos os negros. Nós temos um sistema que não corresponde, não fortalece a realidade do povo brasileiro. A correlação de forças no interior do Congresso não é a mesma no interior da sociedade, que a gente sabe que algumas categorias profissionais, como os trabalhadores assalariados do campo e da cidade, estão subrepresentados, enquanto que uma parcela muito pequena da população brasileira, por exemplo, grandes proprietários de terra, alta burguesia comercial, banqueiros, estão sobre-representados. E entre esses a gente pode colocar também os empresários de mídia. E notem, a grande mídia trata isso como um tabu. Ela não dá espaço para a palavra constituinte. Ela até admite falar em reforma política, mas constituinte é algo que eles jamais aceitam falar, porque eles sabem que se houver uma constituinte nesse país, se ela ocorrer de fato, né, a maioria do povo vai querer ampliar a democracia e não restringi-la. Então é a própria população que decide. Então ela tem uma participação muito maior no momento da feitura, da elaboração da nova Constituição. Então isso reforça até a conscientização, exerce um importante papel pedagógico, inclusive, sobre a própria população. Uma reforma política verdadeira, que amplia a democracia, ela tem que enfrentar questões constitucionais, porque o que define o nosso sistema político está na Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, que surgiu de uma Constituinte proclamada em 88, ela tem inegáveis avanços sociais, mas a parte do sistema político é uma herança da ditadura. Há 20 anos tem projetos de reforma política lá e não andam. E o nosso projeto, é claro, é um plebiscito oficial para fazer uma constituinte exclusiva e soberana pela reforma política nesse país. Ou seja, dar voz ao povo. É por isso que nós estamos na Avenida Paulista. Numa constituinte exclusiva, há a possibilidade de golpear com muito mais força a legislação atual. Por quê? Porque os deputados e senadores serão eleitos com o propósito exclusivo de elaborar uma nova Constituição. Então, o debate durante a eleição vai ser centrado apenas na questão da reforma política. E uma vez terminado esse trabalho de elaborar um novo documento, uma nova legislação,
eles simplesmente perdem o mandato e voltam para casa. Então, a única saída para melhorar o sistema político é efetivamente a mobilização. E o movimento em defesa de um plebiscito pela Constituinte do sistema político é um instrumento para que nós possamos intensificar esse processo de mobilização e, se conquistarmos esse plebiscito, se conquistarmos essa nova Constituinte, precisaremos também de um processo de mobilização para que esse novo modelo político a ser construído, de fato, seja baseado numa democracia real. Em 88, por que ocorreram tantas conquistas na atual Constituição? Dos 559 deputados e senadores, apenas 55 eram considerados de esquerda. Mas eles conseguiram combinar a atuação parlamentar com também a mobilização popular. Havia um grupo chamado Plenário Pró-Participação Popular na Assembleia Constituinte, e que tinha como slogan: Constituinte sem povo não cria nada de novo. Então a população lotava as galerias do Congresso Nacional, acampava ali na esplanada dos ministérios para pressionar. Então eram feministas, ambientalistas, movimento gay, sindicalistas, trabalhadores rurais sem terra, trabalhadores sem teto, enfim, que estavam pressionando justamente os deputados e senadores e que contribuíram para que essa Constituição fosse menos pior do que seria sem essa participação popular. Uma Câmara dos Deputados que não aceita nem mesmo esse decreto mínimo de ampliação democrática de comissões e conselhos, como é que alguém vai ter ingenuidade, a ilusão de achar que ela vai fazer uma reforma política democrática nesse país? Óbvio que não. Esses deputados e senadores farão de tudo, por mais pressão que sofram, para manter as mesmas regras atuais. Por isso, se é para fazer pressão, e só com muita luta, nós temos que fazer pressão, principalmente por uma Constituinte exclusiva, que aí sim nós vamos garantir que os representantes eleitos, eles possam estar livres para mudar as novas regras de acordo com a maioria da população. Meta sua moral, regras e regulamentos, escritórios e gravatas, sua sessão solene